Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Eu já vou direto ao ponto. Muito se fala a respeito do rastreamento, prevenção do câncer de próstata e aqui eu quero trazer para vocês nesse vídeo um pouco de informação fora do óbvio, que é o PSA e o toque retal. Então eu quero mostrar para vocês o que há de novo em termos de rastreamento do câncer de próstata. Eu vou mostrar para vocês alguns testes novos sanguíneos que já existem no Brasil, como o PHI Score, 4K Score, qual o papel da ressonância e como nós, urologistas, fazemos hoje um rastreamento mais inteligente, evitando biópsias de próstata desnecessárias e fazendo o diagnóstico cada vez mais precoce para aqueles homens que procuram o atendimento médico. Tá? Meu nome é Bruno Benigno, sou urologista, uro-oncologista, trabalho na Clínica Uro-Onco, sou diretor da Clínica Uro-Onco aqui em São Paulo, capital, e coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então eu vou passar para vocês nesses próximos 15 a 20 minutos um pouco da minha visão sobre o que há de novo aí no rastreamento diagnóstico do câncer de próstata. Bom, 1 em cada 6 homens descobrem o câncer de próstata todos os anos no Brasil. Dados do INCA, inclusive esses dados aqui estão um pouco desatualizados nesse slide, mas dados de 2023 estimam que aproximadamente 71 mil casos novos da doença são diagnosticados no Brasil todos os anos. E, pasmem, metade dos homens nunca procurou um urologista na vida. Mas o câncer de próstata tem 90% de chance de cura quando detectado na fase inicial do diagnóstico. Os fatores de risco principais para homens terem câncer de próstata são idade acima de 50 anos, o recomendado também é que eles façam um PSA anual e que o PSA fique sempre abaixo de 4. É necessário fazer o toque retal, é recomendável, né? O homem, claro, pode recusar fazer, mas é recomendável o toque retal uma vez por ano. Lembrando que os homens de raça negra têm 3 vezes mais risco de apresentar o câncer de próstata do que os homens brancos, e do que os homens hispânicos e do que os homens asiáticos. E o histórico familiar de câncer de próstata também é muito importante nessa avaliação de risco. Algumas perguntas. Ouvi dizer que o teste de PSA não é especificamente um teste para câncer. Como deve ser usado? E é verdade, o PSA ele não é um teste que vai dizer para o médico se o homem tem câncer ou não. E sim, é um exame que diz para o médico se a próstata daquele homem está sendo agredida ou não. E essa agressão pode ser desde motivos simples, como andar de bicicleta, ejaculação, né? Massagem prostática, enfim, até infecções urinárias ou até mesmo o câncer de próstata. Então, trauma, inflamação e câncer podem alterar o PSA. O próprio envelhecimento do homem vai levando a um aumento progressivo do PSA, que é a hiperplasia benigna da próstata. Infecções, como eu já comentei, procedimentos médicos, se você passou uma sonda pela uretra, prostatite, que é uma inflamação da próstata, e a própria ejaculação. São todos fatores que interferem. Como eu já falei para vocês, o histórico familiar é muito importante e nós sabemos que se você tem um pai afetado com câncer de próstata, o seu risco é 2 vezes maior de apresentar a doença. Se o seu irmão teve câncer de próstata, o seu risco é 3,3 vezes maior do que a população em geral. Agora, se o seu pai e o seu irmão tiveram câncer de próstata, o seu risco é 5 vezes maior do que a população geral. Então percebam que existe sim um componente familiar muito importante na questão do câncer de próstata. Sabemos também que homens que têm um toque normal e que têm um PSA baixo, eles têm só 10% de chance de ter câncer de próstata. Já os homens que têm um PSA alterado e o toque retal alterado, esse risco pode chegar a 80% a 95% de chance de terem câncer de próstata. O câncer pode ser detectado suspeitado, na verdade, através do PSA e do toque retal. O toque retal, nós procuramos identificar nódulos dentro da próstata, então isso aqui já está bem difundido. Existem testes que podem ser usados além do PSA e esse é o foco principal dessa apresentação. Eu quero apresentar para vocês aqui o PHI Score, o 4K Score e o PCA3 Score. São testes sanguíneos, 2 testes sanguíneos e um teste feito na urina, que eles podem evitar até 30% a 40% de biópsias de próstata desnecessárias. Além disso, nós temos avanços de imagem, como a ressonância magnética multiparamétrica. Então, vou trazer para vocês aqui o PHI Score. O PHI Score é um teste de sangue, como um PSA, que já é feito nos principais hospitais aqui de São Paulo,
e clínicas. Ele é um teste que dosa 4 tipos específicos do PSA, são 4 variações do PSA. O Pro-PSA, o PSA total, o PSA livre e uma molécula chamada P2-PSA. Essas moléculas elas são combinadas e é feito um cálculo matemático. E baseado nesse cálculo matemático, nós chegamos ao PHI Score. O que é o PHI Score? Chama Prostate Health Index, que é o índice de saúde da próstata. E essa classificação ela é dada em faixas de 0 a 25, baixo risco de ter câncer de próstata, 3,6%, até um alto risco, que é acima de 38 no valor do PHI Score, sendo que esse risco para homens que têm um PHI Score elevado pode chegar até 55%. Então imagina, você fez um toque retal, está normal, você fez o seu PSA e veio lá 4,5. E aí o seu médico vai dizer para você, olha, você tem que fazer uma biópsia. Você pode dizer para ele, doutor, mas o senhor já ouviu falar do PHI Score? Então, se você faz o PHI Score e numa situação como essa, você recebe uma nota lá de agressividade de risco, digamos 10, você vai cair nessa categoria de baixo risco. Portanto, o risco de você ter câncer de próstata é de menos de 5%. E você pode ser um homem que pode evitar uma biópsia desnecessária. Isso não quer dizer que você nunca precisará fazer uma biópsia e de que você não precisará mais acompanhar com o seu urologista, né? Não é nada disso. Mas você evitaria uma biópsia desnecessária naquele momento, e aí o seu urologista vai tomar uma decisão de acompanhar você a cada 3 meses, a cada 6 meses ou uma vez por ano. Cada urologista vai seguir um protocolo específico, né, de acordo com os seus fatores de risco. Certo? Então, PHI Score é um exame muito útil. O custo aproximado desse teste no Brasil, ele gira em torno de $120, 120, $150, o que a gente está falando hoje em 2023 da ordem de uns 800 a 900 reais. Então, é um teste, claro, longe de ser popular, não é um teste que vai estar disponível para realização em massa da população, mas para casos específicos esse teste pode ser usado. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse o nosso site aqui através desse QR Code ou no site da Clínica UroOnco, que é o www.clinicauroonco.com.br. Outro teste muito importante, também feito no sangue e muito parecido com o PHI Score. Então esse é o 4K Score. Tá? Então ele também dosa 4 tipos de moléculas do PSA, é de um fabricante diferente da GenPath, que é um laboratório americano. Ele está disponível também no Brasil. Embora o PHI Score ele seja mais amplamente difundido, o 4K Score está disponível só em alguns poucos laboratórios. Quando você tem um toque retal alterado, nunca fez uma biópsia ou já passou por uma biópsia e seu médico está tentando tomar uma decisão se vai ser ou não necessário que você repita essa biópsia, o teste 4K Score pode ser utilizado. E basicamente aqui nós usamos uma escala de risco, de porcentagem, e não aquela escala numérica. Então, quando vem um risco menor que 7,5% de você ter câncer de próstata, nós recomendamos apenas um acompanhamento. Você evita essa biópsia desnecessária. Quando o risco vem acima de 7%, você vai cair numa categoria de risco moderado ou de alto risco, e aí nesse caso você seria direcionado para uma biópsia de próstata. Portanto, são testes muito importantes. E por último, um teste também já disponível no Brasil, chamado PCA3 Score. Esse teste é diferente. Ele é um teste que é feito na urina e você precisa fazer um exame de toque retal, uma massagem prostática, antes de dosar esse teste. Então, como é que é feito? Você vai no laboratório, um médico urologista vai fazer o exame de toque retal, vai pedir para você urinar e você vai coletar a urina do meio. Então você começa a urinar, despreza essa urina que representa a uretra e o jato do meio você vai coletar na frente de um potinho. E nesse frasco, o laboratório ele vai pesquisar uma molécula que é prima do DNA, chamada RNA. E um RNA específico de uma proteína chamada PCA3. E os pesquisadores identificaram que os níveis de PCA3 ele pode estar aumentado de 100 a 1000 vezes maior em homens com câncer de próstata. Então, toda vez que nós identificamos altos níveis de PCA3 na sua urina,
alta probabilidade de você ter câncer de próstata. E toda vez que o exame vem muito abaixo do ponto de corte, a gente fica muito mais tranquilo de que você provavelmente não tem o câncer de próstata. Esse teste urinário ele foi muito melhor estudado em homens que já passaram por uma biópsia e a biópsia não mostrou câncer, mas o urologista ainda segue suspeitando de que aquele homem tenha câncer. Então nós temos que tomar uma decisão, repito ou não repito a biópsia. O PSA3 ele pode ajudar nesse sentido. Então, junto com os outros testes ou isoladamente, o PSA3 ele é um teste que ajuda bastante. Então, quando ele vem menor que 18, aqui como ponto de corte, menos de 5% de chance de ter câncer de próstata. E quando ele vem acima de 58, o risco já sobe para 68%. Então percebo que ele tem uma acurácia muito boa para detecção de casos suspeitos. Mas lembrando que a única forma ainda de diagnosticar o câncer de próstata é através da biópsia. Então o jogo aqui é fazer biópsia apenas em homens que tenham alto risco de ter o câncer de próstata e não tirar uma amostra do tecido, submeter o homem a um exame invasivo, sendo que na verdade ele tem uma prostatite crônica, ele tem uma atrofia da próstata, ele tem uma hiperplasia benigna, então não precisaria fazer uma biópsia para uma situação dessa. Eu só quero realmente diagnosticar pacientes com casos de câncer. Bom, seguindo aqui adiante, esse é um teste que ainda não está disponível no Brasil, mas eu queria comentar com você. Eu espero que em breve a gente consiga ter acesso a esse exame. Ele custa nos Estados Unidos hoje na ordem de $3.800. E ele é um teste que é feito no tecido da biópsia, tá? Ele chama Decipher e ele avalia 22 genes dentro do tecido do câncer que podem indicar para o médico que aquela doença tem um comportamento mais ou menos agressivo. Qual que é o racional disso? Então imagina que você fez uma biópsia e você recebeu o diagnóstico de uma doença de baixa agressividade e você está inclinado a fazer um protocolo chamado de vigilância ativa, que é um protocolo onde você não retira a próstata e faz apenas um acompanhamento. Se o câncer crescer, a gente vai lá e trata. Agora imagina se você tenha a capacidade de pegar esse tecido e já saber de antemão se aquela característica das células tem baixa ou alta chance de ter metástases. Esse teste responde essa pergunta. Então a gente não perderia tempo acompanhando um homem no protocolo de vigilância ativa, sendo que eu já saberia que ele tem alta chance de desenvolver metástases num futuro breve. Então eu já tiraria esse homem do protocolo de vigilância ativa e proporia um tratamento imediato. Então é um teste que pode ser muito útil. Um outro cenário, imagina que você retirou a sua próstata, a doença veio bem agressiva, o seu médico avisa para você que o PSA está controlado, ficou baixo, mas imagina que eu tivesse um teste que pudesse dizer para mim que o seu risco de ter uma metástase no futuro é muito alto. O que eu faria com essa informação? Eu não ia esperar a metástase surgir, eu já ia aplicar uma radioterapia depois da cirurgia. Portanto, um tratamento muito mais personalizado e mais inteligente. Então esse teste é um teste chamado Decipher e ele é feito no tecido, tá? Ele não é feito na urina e ele não é feito no sangue, ele é feito no tecido da próstata, especificamente das áreas com câncer de próstata. Decipher. Então mantenho vocês informados. Bom, e um teste muito importante que é a ressonância magnética e o PET scan. Então imagina um cenário em que você tem um PSA alto, o seu pH score veio alterado e o seu médico pediu uma biópsia. A ressonância magnética é um teste muito útil porque ela traz informações muito mais precisas do que o próprio toque retal. O toque retal ele só consegue trazer informações para o urologista da parte externa da próstata. Mas se você tiver um nódulo muito pequeno na parte interna ou na parte anterior da próstata, o toque retal não vai detectar em absolutamente nada. E a outra coisa, quando você faz uma ressonância magnética e chega na biópsia, o médico que vai fazer a biópsia, ele já sabe exatamente quais são as áreas suspeitas, aonde ele tem que colocar a agulha, diminuindo o risco de você fazer uma biópsia, ter o câncer e o resultado vir negativo, não achar câncer, que é o que nós chamamos de falso negativo. E existe uma escala de probabilidade, né, de um nódulo na ressonância ser câncer ou não. Essa escala é chamada escala de P-RADS. E a escala de P-RADS vai de 1 até 5, onde 1, baixa chance daquele nódulo ser câncer, a gente não biopsia. 2, baixa chance, mas um pouquinho mais alta, também não biopsiamos. E o 3, o 4 e o 5, em geral, nós indicamos a biópsia nessas áreas suspeitas. E esse exame também pode ser usado juntamente com um PET scan.
né? Existe um teste também, em alguns hospitais aqui em São Paulo já é possível fazer um teste chamado PET ressonância, que é a fusão de imagens de um exame de PET scan, que é uma cintilografia, juntamente com uma ressonância magnética da próstata, aumentando a acurácia. Essa aqui é um exemplo de uma biópsia de próstata com fusão de imagens. Então, essa fusão de imagens é feita da seguinte forma: a gente pega a imagem da ressonância, alimenta no computador e sincroniza essas imagens com o exame de ultrassom que está sendo feito na hora da biópsia. Então, é como se eu tivesse aqui um mapa tridimensional em tempo real da sua próstata, aumentando a acurácia. Então, eu sei exatamente aonde que nós temos que colocar a agulha, né? Diminuindo a chance de você fazer uma biópsia chamada de falso negativo. Bom, e se meus exames mostrarem um PSA alterado, basicamente é isso. O que vem depois? Uma biópsia de próstata, que é a biópsia transretal ou transperineal, uma análise do tecido da próstata no microscópio, e se você tiver de fato um câncer de próstata, você receberá o diagnóstico com uma classificação de agressividade chamada escala de Gleason, que mede a agressividade do câncer de próstata numa escala que vai de 2 até 10, onde 10 é o câncer de próstata mais agressivo. Tá? E caso você precise fazer uma biópsia de próstata, o que você deve esperar após uma biópsia de próstata, né? Os resultados possíveis são câncer, prostatite crônica, prostatite aguda, atrofia da próstata, nós temos hiperplasia benigna da próstata ou o crescimento alterado de pequenas glândulas. São todos os resultados possíveis numa biópsia de próstata e todos esses resultados vão levar ao aumento do seu PSA. Então o trabalho do urologista é dizer para você se você tem ou não, e lembrando que nem toda vez que o seu PSA está alterado significa que você tem câncer de próstata. Você pode ter outros diagnósticos, né? Me disseram que o câncer de próstata tem um crescimento lento. E se a biópsia encontrar o câncer, o tratamento é sempre necessário? Não. Você pode ter um câncer de próstata de baixa agressividade e não ser operado, não ser irradiado, né? Chamado protocolo de vigilância ativa. Nós temos também a terapia focal, que é o HIFU. Eu tenho alguns vídeos aqui onde a próstata não é retirada e sim ela é aquecida em pontos específicos. Nós temos a radioterapia, nós temos também a cirurgia robótica, né? Que é a prostatectomia radical. Bom, existem outras opções de tratamento, como terapia com hormônio, já falei para vocês a cirurgia, imunoterapia, terapia-alvo, quimioterapia, em situações bem específicas, mas geralmente usadas para homens que descobrem o câncer de próstata avançado, com metástases. E esse aqui é o nosso obrigado aqui do nosso time, da nossa equipe, que é grande. Eu realmente agradeço aí a atenção de vocês. Se possível, deixem aqui o seu comentário, deixem as suas dúvidas aqui no comentário do vídeo. Vai ser um prazer poder interagir com vocês. E eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de informação fora do que já todo mundo conhece, né? Que é o toque, o PSA. Eu queria trazer essa mensagem para você que nós, médicos, não estamos parados, né? Nós estamos tentando avançar cada vez mais a personalização desse diagnóstico e também do tratamento dos homens que têm e que não têm câncer de próstata. Eu realmente espero ter ajudado. Meu muito obrigado aqui pela atenção de todos e até a próxima. Um grande abraço para vocês.